Nós vamos falar sobre essa realidade de que uma igreja saudável, ela deve crescer. No entanto, eu gostaria de começar trazendo algumas curiosidades aqui para que a gente pudesse começar a pensar nesse tema, mas principalmente em relação à nossa cidade, a Maceió. Que a gente pudesse ver como isso tem acontecido aqui em Alagoas e principalmente focando em Maceió. Quando a gente olha para o IBGE, para os dados do IBGE, a gente começa a perceber a realidade das igrejas evangélicas em Maceió. E precisamos entender aqui que estamos falando do IBGE. O IBGE inclui igrejas denominações que a nossa igreja não considera como igrejas genuinamente evangélicas. Mas, segundo o IBGE, cerca de 220 mil pessoas se dizem evangélicas em Maceió. E eles dividem esse grupo, esse montante, em 3 partes. A primeira parte são pessoas que não determinam em qual igreja ou qual denominação elas estão. Então, cerca de 30.600 pessoas fazem parte desse grupo. Um outro grupo ao qual eles dividem é um grupo que eles chamam de igrejas missionárias, que está ali basicamente em torno de 38 mil pessoas. E o outro são igrejas pentecostais, que formam então a terceira parte e última desse montante que se diz evangélico. E é justamente o bloco maior, com 153 mil pessoas. Então, quando a gente para pensar em qual desses grupos, em qual desses blocos, a nossa igreja, a igreja presbiteriana, ela se encontra. Então, a nossa igreja, a igreja presbiteriana, ela se encontra nesse bloco que se é chamado de igrejas missionárias. Então, olhando para esse grupo, para essa parte de missionários, nós temos a igreja adventista, com cerca de 10 mil pessoas. Nós temos as igrejas batistas, com 24 mil pessoas. Temos as igrejas luteranas, com 702 pessoas. A igreja metodista, com 23 pessoas. E a nossa igreja presbiteriana, com 1.269 pessoas. Quando nós olhamos agora, saímos do grupo de missionários e vamos para o grupo de pentecostais, a gente percebe que nós estamos levando, de certa forma, em termos de números, uma goleada. Então, dentro dessa pentecostal, então existem muitas denominações, mas eu gostaria aqui de destacar 2. Ou melhor, 3. Primeiro, Assembleia de Deus, 93 mil pessoas. Congregação Cristã do Brasil, 4 mil pessoas. E a Igreja Universal, 12 mil pessoas. Perceba, a Igreja Universal, ela tem 12 mil pessoas em Maceió, e a Igreja Presbiteriana do Brasil, somada a todas as igrejas presbiterianas, Igreja do Farol, Sétima Igreja, Igreja da Jatiuca, IPAC, Serraria, Tabuleiro, Jacintinho, nós temos 1.200 pessoas. É uma goleada. E o que é que esses números eles nos mostram? É que, meu irmão, quantidade de pessoas não quer dizer necessariamente que a igreja seja saudável. Se nós tomarmos o número de pessoas reunidas em um local para dizer que aquilo é uma igreja saudável, nós vamos entender então que as nossas igrejas, as igrejas presbiterianas, não são igrejas saudáveis, e a Igreja Universal, por exemplo, seria uma igreja saudável. Então, se a gente for tomar como requisito para determinar que uma igreja é saudável ou não o número de pessoas, nós estaremos indo por um caminho muito perigoso. No entanto, a gente precisa entender que, além desse movimento pentecostal, tem surgido também um novo movimento, que é chamado de igrejas emergentes, que são as famosas churches, Zion Church, Believe Church. E qual é a grande diferença entre essas igrejas e, por exemplo, as igrejas pentecostais ou até as igrejas missionárias? São as famosas igrejas da parede preta. E eu não tenho crise, irmão. O problema não é a parede preta. Eu estou aqui só dizendo uma característica dessas igrejas.
Por exemplo, é um louvor muito worship, apela muito para o lado sentimental, para a questão da experiência. E eles misturam a questão do pentecostalismo tradicional para esse novo pentecostalismo, que é abordado de certa forma nessas igrejas, é que há uma mistura muito grande com um certo misticismo. É algo bem diferente. Como a gente diz lá no seminário, fumaça. Então, irmãos, o que eu quero que a gente comece a entender é que somente parar para analisar números não irá nos levar a considerar o que é uma igreja saudável. Quando nós olhamos para a palavra de Deus e observamos que as igrejas estão crescendo, o foco não é necessariamente o número de pessoas, mas o crescimento é uma consequência da igreja que cultiva, que persevera em criar ou adotar as marcas de uma igreja saudável. Se nós ampliarmos a nossa pesquisa e deixarmos Maceió, Alagoas e ver a questão nível Brasil, nós vamos observar que a IPB está no grupo de outros. Ou seja, uma quantidade de pessoas muito pequenas, muito pequena. Então, primeiro que eu quero que a gente comece a perceber nessa exposição é que nós não estamos focados no número de pessoas, como fazer a igreja crescer. A nossa intenção não é essa, fazer a igreja crescer por crescer, mas é observar quais são as marcas da igreja saudável e, à luz dessas marcas, entender por que as missões no período da igreja de Atos, na igreja primitiva, cresceu. Então, eu queria, queridos, que a gente começasse a entender que, por exemplo, essas igrejas que adotam esse novo pacote de igrejas emergentes, eles entendem que hoje no mundo há uma cultura de consumismo. E eu não sei se você já observou, mas nós estamos na era do consumismo. Então, por exemplo, as pessoas buscam a igreja não porque elas querem um local para servir ao Senhor, mas porque elas querem ter as suas expectativas realizadas. Elas não querem servir, elas querem ser servidas. E dentro dessa nova era, dentro desse espírito da época, as igrejas, muitas igrejas de hoje em dia, e principalmente isso a nível dos Estados Unidos, eles têm adotado um pragmatismo muito grande. Por exemplo, nos Estados Unidos nós temos igrejas que eles recebem os visitantes e como lembrancinha, um presente para os visitantes. Sabe o que é que eles dão? Cervejas artesanais. Então muitas pessoas vão para essa igreja para receber e para ganhar uma cerveja artesanal. Então, quando a igreja ela quer simplesmente crescer e crescer a qualquer custo, nós vamos perceber que essas igrejas, elas buscam satisfazer os desejos carnais daqueles que são agora não mais os fiéis, mas os clientes da igreja. E essa é a realidade que a gente precisa entender, que o nosso mundo está vivendo. E quando nós compararmos os números entre a igreja presbiteriana, igreja universal, igrejas emergentes, nós precisamos entender o espírito da nossa época. Nós precisamos entender o que é que está acontecendo na nossa sociedade. Então, no entanto, nós também precisamos olhar para a nossa igreja e parar para fazer uma reflexão. Porque se uma igreja saudável cresce e a nossa não está crescendo, precisamos entender o que é que talvez esteja de errado conosco. Precisamos também nos avaliar, precisamos nos autoexaminar. Então, muitas vezes, o que tem faltado para as nossas igrejas é o que nós chamamos de contextualização. E eu queria observar, à luz do texto, base da nossa reflexão, e eu peço para que você abra nele, Atos capítulo 9, versículo 31. À luz desse texto, a gente pudesse, então, entender porque essa igreja estava experimentando um certo crescimento.
Vamos ler juntos o versículo 31 do capítulo 9 de Atos? A igreja... Perfeito. O livro de Atos é uma narrativa. Nós estamos aqui diante de uma história que está sendo contada pelo evangelista Lucas. Ele, na verdade, é uma continuação do evangelho de Lucas. Para a gente entender, por exemplo, a verdade é que era um livro só e que depois foi separado. E cada um tem o seu foco. Mas, por exemplo, o que é que essa narrativa está querendo nos comunicar? O texto-chave para que a gente entenda qual é o objetivo de Lucas ao escrever esse relato de Atos, está lá no versículo 8 do capítulo 1. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, o papel de Lucas aqui, o objetivo dele é nos mostrar como, através e pelo poder do Espírito Santo, os apóstolos estão cumprindo essa missão de levar o Evangelho, estabelecer o Evangelho em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e, por fim, até os confins da terra. E é dessa forma que, se a gente pudesse pegar essa narrativa e dividir ela em capítulos, os capítulos, então, estariam divididos nessa perspectiva geográfica, de onde o Evangelho está saindo e para onde ele está partindo. Então, se vocês observarem, no capítulo 3, ou melhor, a introdução desse livro de Atos é do capítulo 1 até o final do capítulo 2, que vai nos mostrar o testemunho dos apóstolos e então o poder do Espírito Santo para levar esses homens com ousadia pregar o Evangelho. Então, quando nós chegamos no capítulo 3 até o capítulo 7, nós temos então o Evangelho sendo firmado, pregado, testemunhado em Jerusalém. Finaliza o capítulo 7, entra no capítulo 8 até o capítulo 12, então agora eles saem de Jerusalém e eles vão para onde? Judéia e Samaria. É por isso que o nosso versículo 31 do capítulo 9 fala sobre Judéia e Samaria. A ideia é mostrar que o Evangelho, que a missão que Jesus deu aos seus apóstolos está sendo cumprida, está sendo levada a sério. E por fim, depois do capítulo 12, capítulo 13 até o final, é como o Evangelho então ele chega até os confins da terra. No entanto, parece que há uma contradição aqui no versículo 31, porque vai dizer que essa igreja tinha paz. Mas olha o que é que diz o versículo 30 do capítulo 9. Alguém poderia ler em voz alta? Vamos fazer melhor, vamos ler todos juntos o versículo 30, pode ser? Tendo, porém... Parece estranho porque o que está nos sendo dito aqui, ou melhor, a partir do versículo 29 até o versículo 30, é que Paulo então deixa de ser perseguidor da igreja, ele se converte, e agora aquele homem que era perseguidor da igreja está sendo perseguido. E Paulo ele tem que sair de onde ele estava e ir para outro local, porque ele estava sendo ameaçado de morte. Então, como é que um homem que estava sendo ameaçado de morte, e a igreja estava correndo esse perigo, vivendo esse contexto, como é que eles tinham paz? A diferença é que do versículo 30 para o versículo 31, segundo o Werner de Boer, um comentarista, se passaram 3 anos. Do versículo 30 para o 31, nós temos uma diferença de 3 anos. E nesse período de 3 anos, alguns governadores mudaram. Então, o imperador muda, e o imperador, quando muda, ele estabelece outros governadores. Nós precisamos pensar que aqui é o contexto do Império Romano. Então, esses governadores, de certa forma, eles fizeram com que a igreja pudesse experimentar uma paz. Então, a paz aqui, de fato, não é a paz da comunhão dos irmãos, mas é o fato de que eles não estão mais sendo perseguidos como outrora.
E além da mudança de governador, aquele que era o maior perseguidor da igreja se converteu. Então, de fato, eles estão vivenciando uma paz. Só que a gente precisa olhar para o texto e fazer uma pergunta com base na história da igreja. E a questão é: será que somente em períodos de paz é que a igreja cresce? Muito pelo contrário, irmãos. Aquilo que nós chamamos de a igreja primitiva, que corresponde aos 5 primeiros séculos da história da igreja, foi um período em que a igreja foi perseguida de modo intenso. A igreja era perseguida de um modo muito violento. Se você tiver a oportunidade de ler alguns livros da história da igreja, você vai observar, você vai ler e os seus olhos vão marejar, vai dar vontade de chorar, de perceber como era cruel a realidade que os nossos irmãos em Cristo estavam vivendo naquela época. E olhando para o contexto e para o tamanho das perseguições e da humilhação que o povo do Senhor vivia nesse período, talvez a gente se pergunte: como é que no meio de tanta crueldade e truculência a igreja sobreviveu? Veja, não é nem que a igreja cresceu, como é que a igreja sobreviveu diante de tanta crueldade? E aí eu preciso lhe dizer que a igreja não somente sobreviveu, mas o período da igreja primitiva foi o período em que a igreja cresceu de modo exponencial. A igreja nesse período, com a perseguição, os irmãos então passaram a testemunhar, e a igreja cresce de modo absurdo. E hoje, olhando para o nosso contexto, em que nós podemos aqui a nível Brasil, pregar o evangelho com uma certa liberdade, nós não temos passado por esse crescimento. Então, o que nós precisamos entender é que o que está fazendo com que a igreja cresça não é o fato da ausência de perseguição, não é que eles tinham paz, é o que vem depois. Veja novamente o versículo 31. E a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judeia, Galileia e Samaria, e edificando-se e caminhando no temor do Senhor. A igreja estava crescendo, como vai finalizar o versículo 31 dizendo, não era porque tinha paz. Não era porque tinha paz, mas era porque os crentes estavam buscando profundidade teológica. Eles eram edificados, não era através das invenções humanas, não era através da imaginação dos líderes, mas eram edificados conforme Atos capítulo 2 vai nos dizer, porque eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. A igreja então tinha profundidade teológica. A igreja aprendia as verdades bíblicas. Eles tinham fome dessa verdade. Eles buscavam conhecer essa verdade. Mas eles não somente conheciam, vejam, eles eram edificados e caminhavam nisso. Não era uma igreja que somente conhecia a palavra, como se a teologia ela só servisse para ser discutida, dialogada e debatida, como por exemplo em uma academia. Eles eram edificados, eles eram ensinados e eles viviam conforme aquilo que eles aprendiam, edificando e caminhando no temor do Senhor. Essa igreja tinha profundidade, e é isso que nós precisamos entender, queridos. Como igreja presbiteriana, como igreja reformada, irmãos, nós temos de fato a melhor teologia. Quando nós olhamos para o fato de que as igrejas presbiterianas, elas subscrevem os padrões do Westminster, isso nos dá uma certa solidez. Se você sair desse púlpito aqui, e você for em outro púlpito de uma outra igreja, você vai perceber que os mesmos pontos de teologias defendidos em um, são defendidos em outros. Ou até qualquer lugar do Brasil. Nós temos profundidade teológica. Os nossos seminários são os melhores seminários. Os pastores presbiterianos são lapidados, irmãos.
buscam conhecer a palavra do Senhor. Nós estudamos a palavra do Senhor. A nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil, entende que isso é uma marca de uma igreja saudável e busca, investe. Nós temos aqui hoje o Dudu, né? O Dudu e o Bruno, que voltou agora também para o seminário. E antes era eu, Bruno e Marquinhos. Não sei se o Dudu ainda me pegou na época do seminário, mas só o Farol aqui teve um tempo que teve 4 seminaristas. E queridos, é uma igreja que tem investido nos seus pastores. Esses pastores serão os que vão assumir esse contexto e que vão caminhar mais um pouco. Afinal de contas, o pastor Felipe já está aí beirando os 50, eu ainda estou mais novo, vou ter um pouquinho ainda de lenha para queimar. Mas está aí, pastor Célio fez o trabalho dele, pregou o evangelho, outros estão pregando. E queridos, isso é uma marca da igreja presbiteriana. Nós buscamos teologia, nós não entendemos que teologia é algo facultativo, opcional para a igreja. Nós entendemos, à luz da palavra do Senhor, que isso é extremamente relevante. E não é porque um dia João Calvino ou qualquer teólogo disse que isso era importante, mas é porque a palavra nos mostra que uma igreja que deseja ser saudável deve ter profundidade, deve buscar essa edificação. No entanto, essa edificação em momento nenhum da história do povo de Deus esteve andando por um lado a edificação, o conhecimento e a profundidade, e de outro lado a piedade. Essas coisas elas andam juntas, porque nós vivemos e agimos com base naquilo que nós cremos. Então, quando nós entendemos que esses irmãos eles estavam sendo edificados e eles viviam, nós observamos que isso é a nossa identidade como povo de Deus. O povo de Deus não é alguém que somente sabe da Bíblia, mas é alguém que sabe e vive a palavra do Senhor. Quando, por exemplo, lá em 1 Pedro, eu peço para que você vá para esse texto, 1 Pedro, capítulo 2, de 9 a 10, vejam como é que Pedro vai definir, queridos, a nossa identidade. Quem nós somos? Raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Qual o propósito? A fim de que proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vamos pensar nisso como um fato, como uma doutrina. Como é que a gente pode ver isso sendo evidenciado através da vida de alguém? Veja Abraão lá em Gênesis 12. Do 1 ao 3, 12 do 1 ao 3. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Meus irmãos, é assim que começa a história daquele que nós dizemos ser o pai da fé. Aqui é o primeiro relato do contato, do chamado que Deus faz a Abraão. Se você observar, em Gênesis 11, no finalzinho do 11, nós vamos ter pela primeira vez na Bíblia a menção de Abraão. E o texto vai nos dizer que Abraão era de Ur dos Caldeus. E Abraão, em um determinado momento da sua história, ele sai de Ur dos Caldeus em direção a Canaã, mas ele para no meio do caminho em Harã. Porque esse homem que é de Ur dos Caldeus está parando em Harã? Porque tanto em Ur dos Caldeus quanto em Harã se adoravam o mesmo falso deus, a lua. Esse personagem bíblico, conhecido como o pai da fé, antes do seu encontro com o Senhor, ele era um idólatra.
E Deus, na sua soberania, separou Abraão antes mesmo que Abraão existisse. E é por isso que Gênesis 12 começa dizendo: esse homem que era idólatra foi chamado por Deus. Abraão não fez nada. E sabe por que Abraão não fez nada? Porque essa é a sua identidade, ele é raça eleita. O Senhor separou todos os crentes antes da fundação do mundo. Ninguém aqui foi chamado por mérito nenhum. Ninguém. Mas o Senhor, a sua soberania e com sua graça e misericórdia, ele se achega a Abraão. E perceba que todos os verbos desse texto nos mostram claramente quem é o agente da missão. É o Senhor. De ti eu farei. Através de ti eu abençoarei. Abraão é raça eleita, assim como eu e como vocês. Mas esse homem que foi eleito pelo Senhor, esse homem que foi, antes da fundação do mundo, separado para ser povo, propriedade exclusiva do Senhor, mas aí também o texto de Pedro vai dizer que também há um outro fator nessa identidade. Abraão não é somente um eleito de Deus, mas ele é um sacerdócio real. E o que é a ideia de ser um sacerdócio real? Para entender o que Pedro está querendo dizer, nós precisamos primeiramente entender qual era o papel do ofício do sacerdote no Antigo Testamento. O Antigo Testamento ele tinha 3 ofícios: o profeta, o rei e o sacerdote. O papel do profeta, o profeta ele representava Deus perante os homens. Deus falava para o profeta ia lá e mediava para os homens. O sacerdote ele fazia o caminho contrário. O sacerdote era do povo para Deus. Quando o texto vai nos dizer que somos um sacerdócio real, ele não quer dizer aqui que todos nós temos o mesmo ofício do sacerdote do Antigo Testamento, mas temos a mesma função. Em que sentido função? No sentido de levar o povo para Deus. Então perceba, a doutrina da eleição, em nenhum momento, ela é contrária às missões. Mas muito pelo contrário, e segundo aquilo que João Calvino dizia, a doutrina da eleição é o combustível para as missões. Porque se eu entendo que Deus, na sua soberania, já separou um povo, eu entendo que o meu papel como sacerdote é levar esse povo para Deus, não convencendo esse povo, mas proclamando. Como é que Abraão iria cumprir o seu papel sacerdotal? Vivendo no meio de um povo que não conhecia Deus. E Deus faz: sai da tua terra, da tua parentela e vai para onde eu te mostrarei. Talvez, irmãos, como igreja presbiteriana, olhando os nossos números, é que talvez de fato a gente entenda a doutrina da eleição, a gente tem profundidade teológica. Talvez o que nos esteja faltando é cumprir o outro papel da nossa identidade, ser um povo sacerdotal. Abraão atrairia aqueles que não conheciam ao Senhor através daquilo que Pedro vai dizer, nação santa. O que é ser uma nação santa? É ser um povo contracultural. Abraão mostrando um estilo de vida diferente, assim como os irmãos aqui da igreja primitiva demonstravam um estilo de vida diferente, assim como a história da igreja dos 5 primeiros séculos, aqueles irmãos no meio da perseguição mostravam um estilo de vida diferente, a tal ponto que aqueles que não conheciam o Senhor e que passavam a estranhar aquele estilo de vida totalmente diferente daquilo que eles estavam acostumados a viver, eles perguntavam: por que você vive assim? Por que você vive assim? Por que você vive de um modo tão diferente? De um modo piedoso? E aí muitos do mundo vão perguntar assim para mim e para você: tu não faz isso por quê? Porque teu pastor não deixa? A tua religião não deixa? E eu penso, irmãos, que a palavra de Pedro, nos dizendo que nós somos propriedade exclusiva do Senhor, muda totalmente a nossa intencionalidade em viver uma vida de santidade. Porque a questão é, eu não vivo de um modo diferente do que a sociedade vive porque o pastor não deixa. Não é isso.
ou porque a religião não deixa. Mas eu vivo assim, de um jeito diferente, e que tem chamado a sua atenção, porque Cristo Jesus, o Filho de Deus, me mostra o quanto que Ele me ama, no fato de que Deus enviou seu Filho a este mundo para morrer pela minha vida, por um pecador como eu. E o que eu percebo através disso é que quando Ele morreu na cruz, Ele me comprou. Eu sou propriedade exclusiva dEle. Não vivo para mim mesmo. A ideia, irmãos, de ser propriedade exclusiva nesse contexto é a ideia de redenção. Era o fato de que você pertencia a um Senhor, você era escravo do pecado, você vivia no império das trevas, e Cristo, pelo preço do seu sangue, do sangue dele, morreu na cruz para te redimir, para ser agora o Senhor da sua vida. Então, a gente não vive uma vida de santidade, irmãos, para agradar pastor, ou porque uma religião não diz. É muito mais profundo que isso. Eu vivo uma vida em santidade porque Jesus provou o seu amor por mim. E certamente, quando Ele morreu na cruz do Calvário pela minha vida, Ele demonstrou para mim e para o mundo que Ele me ama muito mais do que eu posso me amar. Porque muitas vezes a minha mente e o meu coração me levou por caminhos que eu achava maravilhoso e que eu percebi que eu mesmo sou especialista em me sabotar. Então eu prefiro muito mais acreditar naquilo que Ele fala do que no meu coração. Então sim, o meu coração muitas vezes tem uma inclinação para o pecado, para viver uma vida similar à sua, mas eu não vivo, porque o Senhor me separou e demonstrou o seu amor por mim e me comprou, e é muito melhor viver dessa forma, é muito melhor confiar nele do que em mim mesmo. O povo de Deus entendia isso, era isso com que fazia que esse povo, que era edificado, que tinha profundidade bíblica, mas também caminhava na palavra, era edificado, caminhava uma vida piedosa. E sabe o que é que profundidade teológica e vida faz com que a igreja passe a ser uma igreja relevante? E uma igreja relevante, irmãos, é uma igreja que demonstra através da sua vida aquilo que o Espírito Santo pode fazer. Então imagine, irmãos, se cada crente da Igreja Presbiteriana do Farol alinhasse a teologia que tem aprendido nos púlpitos, na escola dominical, a sua vida, imagine o quanto que nós iríamos pregar o Evangelho. Imagine o quanto que a igreja cresceria. Não nos falta profundidade teológica, irmãos, mas tem nos faltado relevância, porque muitas vezes temos somente aprendido, mas isso não tem despertado o nosso coração a viver uma vida piedosa, a viver uma vida diferente. Eles, através da sua vida, veja o que o texto vai dizer, experimentavam o conforto do Espírito Santo. Quer experimentar o conforto do Espírito Santo? Experimentar aquilo que o Espírito Santo pode fazer nas nossas vidas. Conheça a teologia, viva a teologia, pregue teologia. Você vai ver se o povo do seu trabalho não vai se converter. Você vai ver se os santos do Senhor, os eleitos de Deus, não vão aparecer. Perceba, as coisas estão intimamente ligadas. Como igreja, nós acreditamos na vocação eficaz, que é a doutrina que nos diz que Deus, aquele que separou o povo, através da pregação de homens, chama, desperta o coração daqueles que ainda não o conheciam, para a partir disso, poder fazer com que eles conheçam. É assim, irmãos, que a igreja cresce. Muitas vezes a gente acha que a igreja cresce somente por conta daquilo que o pastor pode fazer, da instrumentalidade do pastor, e não é, irmãos. Vocês acham que de fato, o que fez com que a igreja primitiva crescesse foi o número de pastores que tinha? Você acha que
nesse período da igreja de Atos, o que fez com que a missão fosse tão bem sucedida foi o número de apóstolos? Não, irmãos, mas era cada crente. Era cada crente. Imagine o quanto que o evangelho poderia crescer se os irmãos lá da Jatiuca, um pouquinho de gente, alinhasse a teologia à piedade. Imagine a nível de igreja presbiteriana do Farol. Imagine as nossas igrejas. Irmãos, o Senhor já separou um povo para si. Agora cabe a mim e a você chamá-los. Então esses irmãos, eles alinhavam profundidade teológica e viviam isso de tal forma que isso trazia relevância. E a relevância estava no fato de que a igreja crescia. A igreja crescia. Agora há um outro fato, e o último que eu gostaria de destacar, olhando aqui para o texto, é que perceba, onde é que essa igreja estava crescendo? Na Judéia e na Samaria. Se você observar, se você olhar atentamente para o modo como o evangelho era pregado em determinados lugares do livro de Atos, você vai perceber que não era necessariamente a mesma pregação. A abordagem muitas vezes era diferente. Examine isso lendo Atos capítulo 16. Quando Paulo chega em Filipos. Paulo chega em Filipos, ele conhece a realidade de Filipos, e ele procura aquilo que poderia facilitar o evangelho chegar naquela cidade. E andando por aquela cidade, ele percebe que há um grupo de mulheres que estão se reunindo. Porque Paulo, ele vai para um rio e percebe que há um grupo de mulheres reunindo? Porque naquele período, os judeus, eles geralmente se reuniam em sinagogas. Mas para que houvesse uma sinagoga, era preciso que houvesse um certo número de homens. Quando esse número de homens não estava presente, ou não tinha, então as reuniões precisavam ser perto de um rio. Para quê? Para que houvesse os ritos de purificação. Então Paulo percebe que não há uma sinagoga, ele vai para o segundo lugar. E qual é a intenção de Paulo? Por que Paulo vai primeiro para um judeu? Se você observar, quando Paulo chega em qualquer cidade, ele vai sempre procurar um grupo judeu. Por quê? Porque a comunicação é mais fácil. Porque aquelas pessoas, de certa forma, elas já tinham uma noção do cristianismo. Por quê? Porque Paulo vai dizer para eles que, olhe, o cristianismo não é algo novo, mas era algo que estava sendo pregado desde o Antigo Testamento. E vocês acreditam que o Antigo Testamento é a palavra de Deus. A partir disso, meus irmãos, nós precisamos entender que Paulo está contextualizando. Quando Paulo pregava para um judeu, a contextualização se dava no fato de que ele expunha a partir do Antigo Testamento, mostrando através da vida de Abraão ou através de outros homens, que Cristo é o Filho de Deus. Cristo é o Messias esperado. Mas quando você vai para Atos capítulo 17, você percebe que Paulo, ele prega o evangelho de um modo diferente. Ele está em Atenas, povo que não sabe nada de Deus. E Paulo, ele começa a andar por aquela cidade. Paulo começa a conhecer a realidade daquele povo, o que é que aquele povo estava vivendo, como é que aquele povo pensava. E no meio disso tudo, Paulo encontra lá um altar para o Deus desconhecido. E Paulo percebe que esse Deus desconhecido, nele haviam atributos que poderia dizer que era o Deus de Paulo. Então Paulo vai lá e diz: olha, esse Deus que vocês dizem que não sabe o nome, na verdade vocês estão adorando a Ele, sem saber, mas quem é Ele? É o Deus que eu creio. Então perceba, o Evangelho ele não é pregado do mesmo jeito. Logicamente que a estrutura, a verdade do Evangelho ela está ali, mas o modo como ele é anunciado é diferente. Se você for observar, Paulo expondo se você for observar a carta aos Gálatas, você vai perceber que Paulo está falando para os judaizantes, dizendo: não tem como
Parem de querer que a igreja da Galácia seja igual à igreja de Jerusalém. O povo é diferente. Então imagine, irmão, se a gente for chegar lá na África, você acha que o culto, o jeito, vai ser da mesma forma? As roupas serão iguais? Não serão. O evangelho precisa ser comunicado não somente na língua que o povo entenda, mas precisa ser comunicado de um jeito que o povo entenda. A grande questão da reforma protestante, a diferença para o período da Idade Média e para a reforma protestante, é que ali a Bíblia passou a ser traduzida na língua do povo. E hoje, irmãos, nós temos a Bíblia na nossa língua, mas muitas vezes o evangelho não é pregado de uma forma que se entenda. A gente precisa entender que o jeito que a gente evangeliza talvez não seja o mesmo jeito que era evangelizado há 20 anos atrás, quando o pastor Felipe era jovem. Diferente. No tempo lá do pastor Felipe, talvez, o pastor Felipe batesse na porta dos outros dizendo que era seminarista, o povo ia abrir a porta. Entre, meu filho, vem aqui falar a palavra de Deus para mim. Quem é que vai fazer isso hoje? Bate na porta dos outros, vê se vão deixar tu entrar. Dificilmente. Contextualização. Nós precisamos entender a realidade que nós estamos vivendo. E precisamos entender as respostas que o evangelho traz para a nossa sociedade hoje. O tempo mudou. A gente precisa entender, queridos, e graças a Deus, porque talvez a igreja presbiteriana do Farol seja uma igreja que talvez mais tenha entendido acerca de contextualizar o culto. Não é de inventar um culto, irmãos. Nós acreditamos no princípio regulador do culto, que é a palavra de Deus. Mas percebam, talvez se você caminhar por outras igrejas, vocês vão ver que os louvores, parece que as pessoas pararam lá na década de 50. No período em que eu era seminarista e tive a oportunidade de servir e de caminhar em algumas igrejas, eu servia em uma igreja que eu trabalhava com os adolescentes, com os jovens. E eles falavam: eu não consigo cultuar ao Senhor. Por quê? Porque eu não consigo louvar o Senhor dessa forma. Veja, não é que o coração dele não conseguia louvar, a questão não é isso, mas as músicas do jeito que eram cantadas, eles não conheciam, não faziam parte da vida deles. Eles viviam uma realidade e se comunicavam de uma forma diferente no dia a dia deles. E quando chegava na igreja, aquilo não fazia parte da contextualização deles. Era uma crise para eles. E esses jovens estavam deixando de frequentar uma igreja sólida, biblicamente. E não era porque eles não queriam, mas é porque eles não conseguiam se sentir parte daquilo. Consegue entender, irmãos? Consegue entender que a igreja saudável, da igreja primitiva, era uma igreja que alinhava profundidade, relevância e contextualização? O evangelho era pregado de um modo que as pessoas entendessem. As pessoas viviam a vida comum na igreja se sentindo parte. A gente precisa entender isso. A gente não o problema não é a parede preta. Eu acho um péssimo gosto. Mas não é o problema ter uma parede preta. O problema é botar uma parede preta querendo atrair as pessoas. Porque se o desejo for somente atrair as pessoas por atraí-las, a gente vai ter que ficar inventando a roda várias vezes. Mas a questão é entender, irmãos, a realidade da vida. E entender como é que o evangelho pode ser comunicado de uma forma mais fácil. Dentro do contexto em que nós estamos vivendo, dentro das realidades que nós estamos passando. Quando nós olhamos para uma igreja universal que tem crescido mais que o dobro das nossas igrejas, não é porque necessariamente ali tem uma igreja saudável,
Mas é porque ali está sendo pregado o Deus dessa época, o dinheiro. E as pessoas estão indo ali não para servir, mas para consumir, para satisfazer o desejo delas, para terem as suas expectativas realizadas. Quando nós vamos para um outro extremo, para essas igrejas emergentes, e percebemos que elas têm crescido de modo até exponencial, enquanto a nossa parece que está havendo um decréscimo. A questão não é porque as pessoas que estão ali estão sedentas de boa teologia, mas elas precisam de experiências, e do mesmo tanto que entra, mesmo tanto sai. Mas nós precisamos, como igreja, entender que se temos profundidade teológica, nos perguntar o que é que está nos faltando. Por que nós não estamos provando esse crescimento? Precisamos entender que o tempo passa, o mundo começa a fazer outras perguntas, e de todas as perguntas que o homem inventar, o Evangelho sempre terá a resposta. O Evangelho foi produzido por um Deus que criou a humanidade. Mas muitas vezes nós estamos querendo fazer debates que eram debates de 50 anos atrás, irmãos. Hoje nós vivemos numa era do ceticismo. Hoje, o modo como a gente vai evangelizar não é necessariamente mais o mesmo. O modo como a gente comunica o Evangelho, isso é contextualização. E nós precisamos nos contextualizar. Nós precisamos ser uma igreja relevante, profunda, mas uma igreja que se comunica. E às vezes, irmãos, muitas das igrejas da nossa denominação e das igrejas tradicionais, muitas vezes há uma certa idolatria pelo tradicionalismo. Tem que ser do jeito que João Calvino fazia. Então não vai ter nem instrumento no culto. Não vamos transmitir o culto na internet. Não vamos criar uma página no Instagram para a igreja. Meus irmãos, nós precisamos aproveitar todas as oportunidades para comunicar o Evangelho. É assim que a igreja cresce. Por quê? Porque isso é a marca de uma igreja saudável. A igreja sempre sobreviveu, independentemente do tempo que estava vivendo. Por quê? Porque sempre pregou o Evangelho, vivendo o período em que ela estava. No período de pandemia, quantas pessoas, talvez até alguns dos que estão aqui, eram de igrejas neopentecostais. Quando chegou o período da pandemia, percebeu que essas igrejas não tinham as respostas. E procuraram quais igrejas? As igrejas que têm profundidade. As igrejas que pregam a Bíblia. Muitas das igrejas presbiterianas hoje têm crescido por conta disso. Então, irmãos, que possamos sempre entender que o nosso objetivo não é crescer por crescer, mas é cultivar as marcas de uma igreja saudável, tendo a consciência que o crescimento vem do Senhor, e não através da nossa metodologia ou da nossa performance. Mas que possamos, irmãos, buscar aquilo que a palavra do Senhor diz ser uma igreja saudável, e que não tentemos inventar outras coisas, mas que a gente possa perseverar nessas marcas. Que o Senhor nos ajude, irmãos, que o Senhor nos abençoe, que daqui a uns anos possamos olhar para a nossa igreja, nos dados do IBGE ou da sociedade, e perceber que estamos crescendo de modo saudável. Amém?